Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma história. E hoje eu quero de novo contar mais uma história da Bíblia Sagrada. Vocês sabem que desde o começo lá, da pandemia, nós começamos com as histórias bíblicas, não é? Começamos desde Gênesis, não é? Vocês não viram ainda? Ah, que isso, gente, vai lá, assiste todas, tem muita história legal para você assistir, desde o comecinho aqui, da Bíblia Sagrada. Já estamos em 1 Samuel, terminando o 1 Samuel, então você não pode perder, vai e assiste todas as histórias, faz uma maratona e assiste tudo para você ficar por dentro de todas as histórias, as principais histórias bíblicas, tá bom? Então vamos a mais uma história e hoje eu quero ler para você uma história bem interessante. Olha lá, muito tempo se passou quando Davi fugiu do rei Saul, estão lembrado? E ele ficou fugindo do rei Saul. Porque o rei Saul estava irado, estava bravo, estava com ciúmes do Davi e ele ficou fugindo. Muito bem. Quando o Davi fugiu e ficou escondido, Deus mandou que homens se juntassem a Davi e ele formou um pequeno exército que defendia o povo de Deus. Eles defendiam todas as pessoas do povo de Israel. Esses homens, quando eles chegaram para o Davi, eles eram desanimados e fracassados. Mas quando eles se juntaram a Davi, Deus abençoou a todos eles e eles ficaram homens fortes. E eles passaram a ser um exército muito forte que vencia todas as batalhas. Muito bem, eles venceram todas as batalhas que eles entraram. Davi teve várias chances de matar o rei Saul. Sabia disso? Várias vezes o Davi encontrava o rei Saul pela sua caminhada e tinha a chance perfeita de matar o rei Saul, de ficar livre daquele homem mau. Mas sabe o que ele fazia? Será que ele tentava? Não, ele nem tentava. Sabe por quê? Porque ele tinha o temor de Deus no seu coração. E ele falava assim: Deus é que tem que fazer as coisas, não sou eu. Se Deus vai tirar o rei Saul para eu assumir como rei, porque ele tinha sido ungido rei, né? Deus é que vai fazer e não eu. Eu não vou levantar a mão contra o rei, não. Que levantar a mão contra uma autoridade é algo sério. Então ele não fazia isso. Então ele teve chance, mas não fez nenhuma vez. Olha lá. Ele sempre se negou em matar o rei Saul, porque sabia que somente Deus poderia tirá-lo do trono, mesmo sabendo que ele já tinha sido ungido rei. Um dia, eles estavam voltando de uma batalha e nesse tempo, eles estavam com suas famílias, o Davi. E ele já tinha, como o Saul tinha tirado a Mical dele, lembra que eu contei na história passada que o Saul tirou a Mical do Davi? O Davi tinha se casado novamente já. Então, quando ele tinha deixado a esposa, os filhos e os soldados também tinham seus esposos, seus filhos, tudo numa cidade chamada Ziclag. Olha que nome difícil, Ziclag. Eles deixaram lá e saíram para a batalha. Um dia eles estavam voltando, quando eles olharam, de repente eles olharam assim, estava tudo pegando fogo. A cidade estava incendiada. Eles ficaram desesperados. Sabe o que tinha acontecido? Os amalequitas tinham ido, invadido e tinham roubado tudo que tinha lá de bom e de coisa que tinha preço, né? Os gados, os animais todos, o ouro que eles tinham, a comida que eles tinham, e levaram as pessoas para serem escravas. As mulheres, os jovens, as crianças, os velhos, levaram todo mundo, não matou ninguém, mas levaram todos. Quando eles chegaram, a cidade estava pegando fogo e não tinha mais ninguém.
Eles choraram desesperados, o Davi e os 600 homens choraram. Nossas esposas, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes foram todos levados como escravos. Eles choravam. E aí, os soldados ficaram meio bravos com Davi. Por sua causa que eram os amalequitas que tinham vindo ali invadir a cidade. Eles falaram assim, por causa de você, por sua causa, Davi, que eles vieram aqui. E aí eles queriam apedrejar o Davi. O Davi falou assim, Senhor, foi orar. Senhor, me ajuda, o que eu faço agora? Me ajuda. E aí ele orou e Deus falou para ele assim, Davi, junta os soldados e vai atrás dos inimigos. Você vai vencer. E aí ele falou com eles, e eles ficaram animados e foram. Mas eles estavam tão cansados, porque eles tinham acabado de chegar de uma batalha. Eles não tinham nem descansado, nem comido, nem dormido um pouquinho para descansar, nada. Chegaram, já encontraram a cidade invadida. Quando eles estavam indo, no caminho eles encontraram um homem. E eles perguntaram para esse homem, era um escravo que estava doente, foi deixado no caminho porque estava doente. E ele falou assim, você sabe onde os amalequitas estão? E ele falou assim, meu senhor, se o senhor prometer que não vai me matar e me ajudar, eu preciso de comida, eu preciso de água, eu estou morrendo de fome. Se o senhor me ajudar e prometer que não vai me matar, eu conto onde eles estão. Eu falei assim, eu prometo, vou cuidar de você. E aí deram comida para ele, aí ele ficou melhor, né? Deram água. E aí ele contou onde estavam os amalequitas. E aí eles foram lá. Quando eles estavam chegando perto para atacar os amalequitas, eles estavam em 600 homens, certo? Só que tinha 200 que estavam tão cansados, que não aguentavam andar mais nenhum passo. Eles falaram assim, Davi, a gente não está aguentando mais. E aí eles passaram perto de um ribeiro, chamado Ribeiro de Besor. E aí o Davi falou assim, então vocês fiquem aqui, nós vamos só com 400. Gente, eles foram só com 400 soldados? E eles foram. Quando chegaram lá, sabe o que aconteceu? Deus deu tanta força para eles, tanta força, que eles venceram todos os amalequitas. Os que fugiram conseguiram escapar, mas não fizeram mais nada para eles. E eles conseguiram recuperar as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, todos os animais, toda a comida, todo o ouro, e ainda pegaram o que os amalequitas tinham largado para trás, de comida, de ouro, de roupas boas, de tudo que eram os despojos de guerra, né? Ficaram para eles. Aí eles ficaram contentes porque eles tinham recuperado e ninguém deles tinha morrido, olha só. E aí o que aconteceu? Quando eles estavam voltando, quando eles chegaram lá no lugar onde tinha ficado aqueles 200 que estavam cansados, lembra? Os 400, uns deles falaram assim, não vamos dividir o que nós ganhamos não, vamos ficar só pra gente. O Davi falou assim, não, nós somos todos irmãos. Eles não estavam aguentando, mas eles ficaram aqui cuidando da bagagem. Se não tivesse deixado sem ninguém cuidando, tinha vindo alguém, tinha roubado. Eles também merecem. E nós vamos dividir tudo igual para todo mundo, porque nós somos irmãos e os irmãos dividem as coisas iguais, se respeitam. E aí eles venceram a batalha e voltaram para a cidade deles, para Ziklag. Com tudo que eles tinham perdido, eles recuperaram e ainda muito mais para reconstruir a cidade deles. E aí sabe o que eles viram? Que a força de Davi vinha de Deus. A força de Davi estava no Senhor. E a sua força onde está, hein? Em quem está? A nossa força tem que vir de Deus. Sabia disso? O que será que vai acontecer com o Davi agora, hein? Quando será que ele vai virar rei, hein? De uma vez por todas. Você está curioso? No próximo vídeo eu te conto. Até lá! Beijão!